no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52. Profeta Isaías, capítulo de número 52. Profeta Isaías, capítulo de número 52. Nós vamos ler o verso de número 7. Isaías, capítulo 52, versículo de número 7. Depois nós faremos uso do verso 7 até o verso 12, mas a nossa leitura inicial será o versículo de número 7. O tema da nossa mensagem, pés formosos. Isaías capítulo 52, versículo de número 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse versículo? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai, mais uma vez diante de Ti em oração e pedimos, ó Deus, agora, pela mensagem, Senhor, que vai ser proclamada. Oramos, ó Deus, para que o Seu Espírito esteja agindo, tanto no pregador, Senhor, quanto nos ouvintes. Que o Teu Espírito, ó Pai, esteja visitando, Senhor, as nossas vidas e nos despertando para a proclamação do Evangelho, para vivermos o Evangelho, para proclamarmos também, Senhor, o Evangelho. Que haja despertamento espiritual na Tua igreja, Senhor. Nós colocamos diante de Ti a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei quantos já ouviram falar de Ashbel Green Simonton. Simonton foi aquele que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. A igreja presbiteriana foi a primeira igreja a se instalar no Brasil e o missionário, a primeira igreja evangélica a se instalar no Brasil, e o missionário que veio ao Brasil foi Simonton. Simonton nasceu em 20 de janeiro de 1883 nos Estados Unidos da América, de família próspera. Ele foi despertado para missões em 1885, através de uma pregação de um professor dele chamado Charles Hodge. A pregação era sobre a grande comissão. Texto de Mateus capítulo 28, onde Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos. E meus irmãos, Simonton foi despertado naquele momento para missões, foi despertado para vir ao Brasil, e ele veio ao Brasil, chegando aqui em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Um ano depois, ele já realizou o primeiro culto aqui no Brasil, em língua portuguesa. Imagine, meus irmãos, a dedicação dele, tanto às Escrituras, quanto para aprender a língua do nosso povo, para poder falar em nossa própria língua, a fim de evangelizar o povo brasileiro. Em 2 anos mais tarde, nascia a Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro, hoje conhecida como a Catedral do Rio. Um ano depois, em 1863, se casou com Ellen Burdock Simonton, e ele faleceu, meus irmãos, pouco tempo depois, 8 anos depois que chegou ao Brasil. Simonton faleceu de febre amarela, mas deixou aqui um grande legado missionário, muitas pessoas evangelizadas, deixou aqui uma denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele enfrentou muitos desafios, nós não temos aqui tempo necessário para falarmos sobre todos os desafios enfrentados por Simonton. Mas nenhum desafio, meus irmãos, foi maior do que o chamado de Deus e do que a paixão pelo Evangelho, do que a paixão pelas almas e a necessidade, a urgência de pregar o Evangelho num país como o nosso,
um país que naquele tempo ainda não conhecia as Escrituras. Queridos irmãos, voltando aqui para o texto de Isaías, feita essa introdução, o texto de Isaías fala sobre o anúncio de boas novas, o anúncio de boas notícias. Para os leitores originais de Isaías, Isaías estava falando para os seus leitores primários sobre a libertação e restauração de Israel do cativeiro babilônico e o retorno de Deus a Sião, o retorno de Deus a Jerusalém. Com relação a nós, povo do Novo Testamento, as boas notícias fazem referência à libertação e restauração espiritual do povo de Deus, espalhado por todas as nações. As boas notícias fazem referência à vinda de Jesus, o fato de que Ele veio e entregou a vida na cruz para a nossa salvação, e de que Ele voltará, meus irmãos. Nós veremos o Senhor Jesus, mas nesse momento, Cristo está vindo ao encontro de vidas, trazendo transformação, libertação e paz. Na mensagem de hoje, igreja, nós falaremos sobre os seguintes pontos. O primeiro deles, as boas notícias, as boas novas. Depois nós veremos, meus irmãos, em segundo lugar, a respeito do anúncio, o anúncio das boas novas. Em terceiro lugar, nós falaremos sobre os pés formosos. Em quarto lugar, nós falaremos sobre os obstáculos, a pregação do Evangelho. E por fim, veremos como o Evangelho, como as boas notícias devem ser recebidas. Então, meus irmãos, aqui, já vencendo os obstáculos, o obstáculo da carreta furacão. Em primeiro lugar, igreja, as boas novas, quando nós olhamos para as Escrituras, e a palavra evangelho, para aqueles que estão chegando agora na igreja, evangelho, a palavra evangelho em si, ela significa boas novas, significa boa notícia. E as boas novas, elas são eventos do passado consumado, do presente em curso e do futuro glorioso. Notícias, meus irmãos, podem ter caráter passado, presente e futuro. Sobre o passado, nós podemos dizer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Esse é um passado já consumado. É algo já conquistado pelo Senhor Jesus. Com relação ao presente, meus irmãos, podemos dizer que o Evangelho nesse momento está salvando vidas. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, esse Evangelho poderoso está agindo agora nesse momento. Eu quero crer que aqui nessa igreja, mas em outros lugares também, o Evangelho está agindo, pessoas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. E com relação ao futuro, nós cremos que Jesus Cristo voltará, nós seremos arrebatados, seremos completamente transformados e viveremos eternamente no novo céu e na nova terra. Tudo isso, meus irmãos, diz respeito às boas novas, tudo isso diz respeito às boas notícias do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, são boas novas com efeitos pessoais, mundiais e cósmicos. Pessoais, porque Cristo está transformando vidas individuais. Mundiais, porque o Evangelho vai chegar a todas as nações. E cósmicos, porque os efeitos do pecado que atingiram o cosmos serão totalmente retirados quando Jesus Cristo voltar. Meus irmãos, são boas notícias. Quando o profeta Isaías entregou a sua mensagem, havia naquela época um contexto histórico-social. E o contexto histórico-social da época era de um rei que saía para uma batalha, para uma guerra, e após vencer, voltava vitorioso. Mas o rei, antes de voltar, ele enviava na sua frente
um ou mais mensageiros para anunciarem ao seu próprio povo o que aconteceu na batalha, vitória ou derrota. Nesta profecia, na profecia de Isaías, que nós lemos só um versículo, mas lendo toda a profecia, a imagem, meus irmãos, é de um rei que volta vitorioso. Uma batalha terminada e consumada. E ele envia à sua frente o mensageiro. O mensageiro vai levando as boas novas da vitória do rei e das conquistas do rei, trazendo ao povo daquele rei alívio, a mensagem de paz e de salvação, porque a guerra havia terminado. E logo após o mensageiro, o próprio rei vinha, e as pessoas então podiam contemplar, não apenas o mensageiro que veio primeiro, mas depois, em seguida do mensageiro, o próprio rei que vinha vitorioso da sua batalha. Veja ali, meus irmãos, o verso de número 7, primeiramente o mensageiro, que diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do mensageiro, os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz e juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai ao uma, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, de todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, no versículo de número 8, fica claro ali que os atalaias se alegram, porque logo depois do mensageiro eles veem a chegada do seu próprio Senhor, do seu próprio Rei. Meus irmãos, olhando para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus como Rei, deixou a sua glória e veio a esse mundo para lutar contra os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? O pecado, o mundo, a carne e o diabo. Mas Jesus, meus irmãos, como Rei vitorioso, Ele venceu todos os nossos inimigos. Ele venceu todas as tentações. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo de número 4, quando Jesus vence as tentações, Ele vence ali o diabo, Ele vence o mundo, Ele vence a carne. Na cruz, meus irmãos, Jesus venceu completamente os inimigos, numa vitória pública. Jesus venceu triunfando na cruz, expondo os inimigos a uma derrota vergonhosa e pública. Agora, meus irmãos, vem a boa notícia de que Jesus venceu as nossas batalhas. Amém, igreja? O pecado que não conseguimos vencer, Ele venceu. O diabo, que era um inimigo invencível, Ele venceu. Tudo Cristo venceu, meus irmãos. Ele venceu em nosso lugar. E agora somos perdoados, livres e abençoados. Meus irmãos, essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do que Cristo fez por nós. Ele venceu os nossos inimigos. O que Ele está fazendo agora meus irmãos, nos fazendo tomar posse da sua própria vitória, e Ele voltará. Em resumo, as boas notícias estão em uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, as boas notícias, as boas novas, são eventos de um passado consumado, de um presente em curso e de um futuro glorioso. Em segundo lugar, essas boas notícias, elas devem ser anunciadas, e devem ser anunciadas pela igreja. Antigamente, as pessoas tinham o costume de ler jornais impressos. Atualmente, quase não vemos mais jornais impressos, não vemos mais entregadores de jornais. As notícias, elas vêm pela internet. Mas aqueles que vão aos jornais encontram boas e más notícias. Quando as notícias são más, são ruins, elas são compartilhadas com peso. Quando as notícias são boas, elas são compartilhadas com alegria. Meus irmãos, a igreja tem boas notícias para compartilhar, por isso devemos compartilhar as boas notícias em Cristo com alegria. Os missionários têm boas notícias para compartilhar, como Simonton.
deixou os Estados Unidos e veio ao Brasil, porque ele tinha boas notícias para compartilhar, as boas notícias da salvação em Cristo. Agora, igreja, é preciso que cada um de nós se veja como um Simonton hoje. É preciso que cada um de nós se veja como um missionário. Temos boas notícias para compartilhar. Boas notícias precisam ser transmitidas. Imagine o decreto da princesa Isabel com relação à escravatura. Se não tivesse sido anunciado, as pessoas continuariam na escravidão. E muitos continuaram na escravidão por um tempo, até receberem a boa notícia da libertação. No nosso tempo, muitos continuam ainda na escravidão do pecado, do mundo e do diabo. E por que continuam na escravidão? Porque desconhecem o decreto de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo já pagou pela libertação. Amém, igreja? Por isso nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. E é maravilhoso porque quando as boas novas chegam às pessoas, elas recebem algumas coisas aqui, segundo o versículo que nós lemos. Primeiramente, veja ali, a paz. Porque as boas novas que anunciamos, elas fazem ouvir a paz. Jesus, meus irmãos, Ele é o príncipe da paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E a paz de Cristo é tanto interna quanto externa, é tanto presente quanto futura. Quando o Evangelho chega a pessoas sem paz, essas pessoas sem paz passam a desfrutar de uma paz indizível. Também, meus irmãos, as boas notícias são de coisas boas. Veja ali o texto, que coisas boas são essas? Olhando para a sequência do texto, nós vemos que são coisas boas a respeito do perdão, a respeito da remissão, são coisas boas que o Senhor trouxe para o seu povo. E o texto também diz, meus irmãos, a respeito da salvação. Nós pregamos a salvação, não uma salvação por preço, mas uma salvação pela graça. Amém, meus irmãos? O preço já foi pago por Cristo Jesus, nós não precisamos pagar pela nossa salvação. Ele já fez todo o necessário. O que nós precisamos anunciar é a salvação pela graça mediante a fé. Talvez alguém pergunte, salvação do quê? Salvação do próprio pecado, do mundo, do poder do diabo. Essa salvação, meus irmãos, quem traz é Cristo Jesus, somente Ele tem o poder de dar a salvação. E o texto também nos diz, meus irmãos, a respeito do reino de Deus. Veja ali o final do versículo de número 7. O teu Deus, Ele reina. Quantas pessoas estão vivendo fora do reino de Deus, longe do reino de Cristo? E fora do reino, longe do reino, estão sem paz, vivendo no mal, precisando de salvação. Quando o reino chega, ele chega trazendo transformação completa, chega trazendo restauração das ruínas. É interessante que Isaías nos fala sobre o retorno do rei e a esperança de restauração das ruínas de Jerusalém. Mas as ruínas de Jerusalém, meus irmãos, não eram apenas as ruínas físicas, mas as próprias pessoas se viam em ruínas. Quando o reino de Deus chega, ele chega trazendo restauração completa. Então, meus irmãos, nós temos boas novas para proclamar, temos boas notícias para anunciar, e temos, meus irmãos, que anunciar com urgência, porque o Senhor Deus não entregou essa tarefa a outros, senão a igreja, não entregou essa tarefa nem mesmo aos anjos, senão à igreja. As boas novas, meus irmãos, devem ser anunciadas pela igreja. A igreja, eu e você, nós somos os atalaias de Deus, para anunciarmos essas boas novas de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, as boas novas devem ser anunciadas com pés formosos. Veja ali o texto. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. O texto, meus irmãos, fala a respeito dos pés. Os pés costumam ser uma das partes menos formosas do corpo. Quem escolhe uma namorada pelo pé?
Já viu, né? Um rapaz assim procurando, eu vou olhar o pé das moças, né? Para ver quem tem o pé mais bonito, para ver se apaixona, né? Ninguém escolhe uma namorada pelo pé, mas qualquer pé que leva essas boas novas é considerado formoso pelo nosso Deus. O contexto, meus irmãos, da época era que o rei, depois da batalha, ele enviava o seu mensageiro. O rei, depois da conquista, da vitória, ele enviava o seu mensageiro. E quando a notícia era ruim, quando a notícia era de derrota, o mensageiro, ele corria com pés pesados, com pés cansados. Os atalaias, quando viam o mensageiro chegando, eles percebiam, pelo tipo de corrida, a notícia não é boa. Mas quando o mensageiro vinha correndo de maneira leve, rápido, veloz, pelo tipo de corrida, os atalaias percebiam, a notícia é boa. Por isso, meus irmãos, o texto diz, que formosos são os pés do que anuncia coisas boas. Isso significa, igreja, que nós devemos entregar a mensagem do Evangelho com alegria, com leveza, porque temos coisas boas para dizer, não coisas más. Quando as notícias são boas, especialmente quando elas têm relação pessoal conosco, elas são comunicadas com urgência e entusiasmo. Certa vez um adolescente estava aguardando o resultado de um vestibular. Quando ele viu a publicação dos aprovados e encontrou ali seu nome, foi correndo até seus pais, correndo com urgência, entusiasmo e alegria, para anunciar a boa notícia da sua aprovação. Cada crente deve ser um mensageiro entusiasmado das boas novas. Se nós não pregarmos o Evangelho, meus irmãos, com entusiasmo e convicção, as pessoas não vão querer o nosso Evangelho. A entrega da mensagem é urgente, e o que torna a nossa mensagem atraente não é quem a transmite. É óbvio que o transmissor da mensagem deve se portar de acordo com o conteúdo que prega, mas o poder não está no transmissor, o poder está na mensagem. Meus irmãos, quantas pessoas esperam chegarmos até elas com os nossos pés formosos, porque levam as boas notícias do Evangelho. Jesus não disse, fiquem parados com os seus pés e esperem as pessoas chegarem para ouvir o Evangelho. Não, ele disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo diz que nós devemos calçar as sandálias do Evangelho da paz. Meus irmãos, é urgente a mensagem que temos para pregar. É boa notícia que temos para pregar. O que estamos fazendo? Devemos ir depressa, correndo, para levarmos a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Fique imaginando, meus irmãos, Simonton. Coloquei aí um artigo no grupo da igreja, depois você pode ver. Um artigo que tem algumas partes do diário de Simonton, onde ele mostra ali o seu chamado, o desejo que ele tinha de vir ao Brasil, com urgência, para pregar o Evangelho a uma nação que não conhecia naquele tempo ainda o Evangelho. Em quarto lugar, meus irmãos, as boas novas devem ser anunciadas vencendo os obstáculos. Veja ali o verso de número 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Ele fala aqui a respeito dos montes no versículo. A cidade de Jerusalém ficava edificada sobre montes. Ao redor da cidade de Jerusalém, os montes. Ir para Jerusalém era subir, não era um percurso fácil para o mensageiro das boas novas. Os montes poderiam esconder perigos, ladrões, animais ferozes. Porém, o mensageiro enviado pelo rei ia com alegria e com entusiasmo. Primeiramente, porque foi comissionado pelo rei. Em segundo lugar, porque a mensagem era boa. Em terceiro lugar, porque a mensagem faria diferença para os que a receberiam, trazendo paz, alegria e
salvação. Meus irmãos, temos sim obstáculos na pregação do Evangelho. Trazendo mais uma vez o exemplo de Simonton. Quando ele foi deixar os Estados Unidos, muitos disseram para ele: mas você vai deixar o nosso país, que está em pleno desenvolvimento? Você vai deixar o nosso país, que está crescendo em prosperidade, para ir a um país que não tem nada, um lugar inóspito e perigoso? Mas Simonton, meus irmãos, obedeceu porque no seu coração havia o chamado de Deus. Querida igreja, os montes, há muitos obstáculos, mas a igreja não deve se deixar intimidar pelos obstáculos. Temos uma grande missão, uma missão muito nobre que recebemos do nosso Senhor e devemos cumpri-la, pregando o Evangelho a todas as pessoas, de todas as nações, se possível, mas todos aqueles que Deus coloca diante de nós, não devem ficar sem uma palavra nossa, devemos anunciar-lhes a respeito das boas novas. Por fim, em último lugar, as boas novas devem ser recebidas com fé. Até aqui, igreja, eu falei a respeito do anúncio das boas novas. Mas como as boas novas devem ser recebidas? Talvez você que está aqui nessa noite, ouvindo a respeito de Jesus, do Evangelho, como você deve receber o Evangelho? O Evangelho deve ser recebido com alegria, deve ser recebido com fé, porque são boas novas de salvação. Veja ali, a partir do versículo de número 8, diz assim: eis o grito dos teus atalaias. Os atalaias eram como que soldados que ficavam em cima dos muros, observando para proteger a cidade. Os atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, se alegram, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Para os leitores originais de Isaías, ele está dizendo: olha, saiam da Babilônia, saiam desse mundo corrompido de pecado, e venham para a cidade do Senhor. Para você que está ouvindo o Evangelho nessa noite, nós aplicamos da seguinte forma: saia do mundo do pecado e venha para o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem traz a restauração completa para o povo de Deus. Receba o Evangelho com alegria, com exultação, porque são boas notícias de salvação. Todo o necessário para a nossa salvação, Cristo fez na cruz do Calvário. O que temos que fazer é olhar para a sua obra e crermos com fé, e receberemos, meus irmãos, salvação completa. Feche os seus olhos. Esse texto, meus irmãos, é um desafio para o povo de Deus. Gostaria que alguém chamasse as crianças agora, nesse momento. Entregue sua vida ao Senhor e diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, ó Deus. As boas novas devem ser anunciadas pela igreja e eu faço parte da igreja, Senhor. Que os meus pés sejam formosos, que eu esteja entre aqueles que levam as boas novas de paz, de salvação e de salvação. Ó Senhor, que não haja obstáculos que me impeçam de levar o Evangelho. E você que está aqui, talvez, essa noite, em dúvidas, não tenha dúvidas, entregue sua vida totalmente a Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador.
Alegre-se por toda a obra que Ele realizou na cruz, em prol da sua vida, se é que você crê. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Ó Pai amado, nós rogamos ao Teu Santo Espírito, que é vivo, que esteja nos despertando para missões. Que o Seu Espírito esteja nos despertando para sermos mensageiros das boas novas, ó Deus. Que como igreja, Senhor, cada um de nós se levante nessa cidade para proclamar a Tua salvação. Que não haja, Senhor, uma criatura só nessa cidade que fique sem ouvir a respeito do Evangelho. E cremos, ó Pai, que ao abrirmos as nossas bocas, o Teu Espírito nos dará o que dizer. Pai amado, que os nossos pés sejam formosos, que não haja, Senhor, obstáculos que nos impeçam de proclamarmos o Evangelho, que sejamos, Senhor, ousados, que haja intrepidez na proclamação das Escrituras. E Pai amado, que nós possamos ver pessoas recebendo o Evangelho com alegria e com fé, porque não há, Senhor, maior alegria do que vermos pessoas sendo transformadas pelo poder de Cristo Jesus, o Senhor. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor, se há alguém aqui nessa noite que deseja essa transformação, que Cristo esteja visitando agora. Jesus, Senhor, é poderoso para transformar o ser humano de uma maneira tal que ele será uma nova criatura, Pai. Uma nova criatura. O Senhor faz de pecadores novas criaturas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.